Mudança social, professor Gildo Monteiro, de Sociologia do terceiro ano ABC. Na sociologia, a mudança social é definida como mudanças significativas em símbolos culturais, normas de comportamento, organizações sociais ou sistemas de valor. De acordo com os sociólogos, mudanças significativas significam as que resultam em profundas consequências sociais. As mudanças que enxergamos na sociedade costumam ser graduais, a menos que sejam consequência de um desastre natural, como um terremoto ou uma revolução política. Mudanças sociais se tornam visíveis apenas meses ou anos mais tarde. Esse tipo de mudança social pode ter diversas fontes: mudanças tecnológicas, mudanças no tamanho ou composição da população e mudanças culturais. Mas algumas mudanças sociais ocorrem graças aos esforços coletivos de pessoas que atuam em movimentos sociais para mudar a política social ou a própria estrutura do governo. Um movimento social é um esforço sustentado e organizado que enfatiza algum aspecto da mudança social. Hoje, os sociólogos admitem o papel fundamental que os movimentos sociais desempenham em inspirar membros insatisfeitos da sociedade a buscar mudanças sociais. Movimentos sociais compreendem aqueles que visam a preservar o ambiente, promover a justiça racial, defender os direitos de diversos segmentos da sociedade ou defender certas crenças ou princípios. Alguns exemplos de mudanças sociais significativas que tiveram impactos ao longo prazo são a Revolução Industrial, a abolição da escravidão e o movimento feminista. Modelos de mudança social. O modelo de compreender a natureza de mudança social em longo prazo, inclusive a busca por padrões e causas, levou muitos sociólogos a propor teorias a respeito de mudança. As principais teorias são evolucionistas, funcionalistas e de conflito. Teoria evolucionista. Os sociólogos do século XIX utilizaram os estudos de Charles Darwin de 1809 a 1882 sobre evolução biológica para formular teorias sobre mudança social. De acordo com a teoria evolucionista, as sociedades evoluem gradualmente, eram simples e evoluíram para formas mais complexas. Evolucionistas sociais contemporâneos consideram que mudanças sociais são multilineares e não unilineares. A teoria evolucionista multilinear afirma que mudanças podem ocorrer de várias formas e que não necessariamente seguem a mesma direção. As teorias multilineares apontam para o fato de que as sociedades humanas evoluíram de formas diferentes. Teoria do conflito. De acordo com a teoria do conflito, as pessoas ricas e poderosas da sociedade tentam preservar o status que as práticas e instituições que os favorecem. A mudança, portanto, exerce papel fundamental na correção de desigualdades e injustiças. O status que é, portanto, caracterizado pela desigualdade social e outros problemas. Mudanças sociais pertinentes. Protestos ou revoluções são, portanto, desejáveis e necessárias para reduzir ou eliminar desigualdades sociais e para tentar resolver outros problemas sociais. A teoria do conflito afirma que mudanças sociais frequentemente devem dos esforços de movimentos sociais que visam e efetuar
mudanças no sistema social e econômico político. A teoria funcionalista presume que o status que é geralmente desejável e que mudanças sociais repentinas são indesejáveis. Já a teoria do conflito presume o oposto. Outra diferença entre essas duas teorias diz respeito à industrialização. A teoria funcionalista considera que a industrialização foi um fenômeno positivo que permitiu o nascimento da sociedade moderna. Já a teoria do conflito, que segue a teoria de Karl Marx, afirma que a industrialização resultou na exploração dos trabalhadores e, portanto, no aumento da desigualdade. Em uma relação à teoria evolucionista, Karl Marx aceitou o fato de que as sociedades se desenvolvem de forma direcionada. Contudo, ela não concordava com a ideia de que cada etapa representada uma melhor em relação à outra anterior. Mas Karl Marx afirma que a história caminhava em etapas. Os ricos sempre exploravam os pobres e os fracos. De acordo com Marx, os escravos na Roma antiga e a classe operária eram explorados de forma similar. Ele ensinava que as duas principais classes sociais, os ricos e os pobres, ou os capitalistas e os proletariados, têm interesses opostos e, portanto, estão sempre em conflito. Marx acreditava que a mudança social precisava ser proativa. As pessoas não poderiam permanecer passivas frente à exploração e aos outros problemas da cultura materialista. Marx não concordava com a teoria funcionalista, que preserva a estabilidade. Muito pelo contrário, Marx acreditava que o conflito era desejável e necessário para promover mudanças sociais e livrar a sociedade da desigualdade. Marx acreditava que apenas uma revolução socialista liderada pelo proletariado, a classe trabalhadora, levaria à etapa final do desenvolvimento da sociedade, uma sociedade comunista, livre, desprovida de classes socioeconômicas. As críticas ao marxismo apontam que a teoria do conflito não considera o fato de que as mudanças sociais drásticas nem sempre levam a resultados positivos. Para o sociólogo canadense Guy Rocha, a mudança social deve ser observada sob a corrente histórica. A mudança social não é provisória, é constante e afeta o desenvolvimento da sociedade. Teorias clássicas da sociologia. A mudança social é um dos principais temas que se ocupa a sociologia. Os sociólogos apresentam diferentes pontos de vista no que respeita a essa dinâmica, sem a qual a sociedade não existiria. Segundo o Comitê Conservador, o fundador da sociologia admite a importância da mudança desde que a ordem não fosse afetada, do modo que é contra a revolução. Segundo Marx, a principal causa da mudança da sociedade está na origem do capitalismo, especialmente como resultado do processo e da urbanização. Segundo Karl Marx, transformador, acredita que as condições econômicas e a luta entre as classes são a principal causa da mudança social. Segundo Durkheim, a mudança social é resultado das relações do trabalho e descarta a necessidade de revoluções.